vou focar um pouquinho, dentro das questões de saúde digital, na inteligência artificial, que hoje é a grande tecnologia da quarta revolução industrial, que é a tecnologia, digamos, que está em quase tudo que nos cerca, porque ela é uma tecnologia de propósito geral, né? Por isso que ela é uma tecnologia disruptiva, considerada, né, capaz de promover, de fato, uma revolução, uma verdadeira revolução industrial, né? Então, você tem ali primeira revolução industrial, segunda revolução industrial com a energia elétrica, e aí quando você tem estados como São Paulo ali, né, na verdade a capital, mas sofrendo com falta de energia, a gente vê o quanto que a gente é dependente, o quanto que essas tecnologias mudam, assim, alteram de fato, por isso que são de revolução, né, são revolucionárias, porque elas alteram o modo como a sociedade se organiza, né? A partir da energia elétrica, a sociedade passou até o horário de acordar e dormir e trabalhar, ficou alterado, né? Então, depois veio, na terceira revolução industrial, a ciência da computação e a internet, e hoje a gente tem como grande tecnologia da quarta revolução industrial, que é esse momento que todos nós vivemos, a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela está em quase tudo que nos cerca, por ser uma tecnologia de propósito geral disruptiva. Então, ela está nas traduções, ela está nas redes sociais, os algoritmos das redes sociais, ela está na vigilância pública, né, para você ingressar, às vezes, em edifícios. Ontem estava para ingressar num edifício, precisaram fazer o meu reconhecimento facial, tradução, e aí você tem direito, né, poder judiciário utilizando, a administração pública utilizando largamente, e a saúde não é diferente, né? A inteligência artificial na saúde, ela pode ser utilizada de diversas maneiras, né, e tem sido utilizada para, por exemplo, diagnóstico baseado em imagens, para realização de uma medicina personalizada, para a realização de análises preditivas, ou seja, né, a maioria dos modelos de inteligência artificial, como é o aprendizado de máquina, aprendizagem profunda, eles vão aprender com o número de dados que você insere, né, a partir de dados do passado. Então, se você coloca ali dados de uma população para prever determinada doença, ela consegue fazer até uma medicina, no caso, preventiva, a partir de análises preditivas, né? Descoberta também de medicamentos e administração e assistência médica, né? Até no cuidado já posterior lá nos hospitais. Acontece que a inteligência artificial, e aqui eu coloco um livro da Kate Crawford, não precisa nem ler, porque está em inglês, mas a Kate Crawford, ela tem um livro chamado Atlas da Inteligência Artificial. E acontece que é o seguinte, a grande frase dela é a seguinte: a inteligência artificial, ela tá em quase tudo, né? Mas ela não é nem inteligente nem artificial. Essa é a grande frase que é atribuída a ela, né? Por que ela não é nem inteligente nem artificial? Ela não é inteligente porque, embora ela consiga executar algumas tarefas consideradas inteligentes, né, como abordar a linguagem natural ali, enfim, imitar a linguagem natural ali, quando você usa, por exemplo, a IA generativa, ChatGPT, mas ela não tem a característica da inteligência humana, as grandes características da inteligência humana, a empatia, né, pelo outro, e aí vocês podem imaginar a empatia nos mais diversos sentidos, né, e sem ciência e sentimento, especialmente quando a gente fala, por exemplo, de aplicações de IA na medicina, né? Então, ela não é inteligente porque ela não tem empatia, que é a característica humana, né, dessa capacidade de raciocínio empático para a tomada de decisões, e nem é artificial. Por que ela não é artificial? Porque ela utiliza uma série de materiais naturais, recursos naturais, gases, ela emite gás carbônico, por exemplo, ela utiliza uma outra metáfora que se usa também, que até prejudica, que são as nuvens, para
inserir esses dados e armazenar esses dados, que na verdade são grandes data centers, que são espaços físicos, não está distante da nuvem, né? Então você usa trabalho humano, você usa um histórico de classificações e de dados passados, então ela não é nem inteligente nesse sentido de que ela não tem a empatia, e nem artificial, porque ela usa e muito, tanto recursos humanos, que vão ali decidir durante todo o ciclo de vida e desenvolvimento da inteligência artificial, quanto também recursos naturais, né? E aí, por isso que a gente fala, inclusive, que esses riscos que eu vou comentar aqui agora, eles podem ser controlados, porque já que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, durante todo o ciclo de vida de seu desenvolvimento, e eu costumo brincar que a solução que a gente vê o produto final da inteligência artificial, ele é a copa da árvore, né? Porque eu não vou falar que é a ponta do iceberg morando no Brasil, né? Mas ela é a copa da árvore. Nas raízes dessa árvore estão as decisões humanas, os recursos naturais que podem ser controlados. É por isso que a gente fala de regulação, de governança, né? Por quê? Porque no ciclo de vida e desenvolvimento, que são as raízes ali, existem uma série de decisões que podem ser controladas. E a inteligência artificial, ela pode gerar uma série de riscos, né? Então, existem 3 riscos principais, que, digamos assim, porque já são quase que tradicionais, né? Embora os modelos de inteligência artificial, os mais recentes, sejam realmente recentes, né? Sejam novos, mas já são tradicionais porque já há muita produção científica acerca desses 3 riscos, né? Que são, ou externalidades negativas, que é o fato de que ela é opaca, muitas vezes, né? Então, alguns modelos é difícil explicar como aquele modelo, digamos, juntou o Lé com o Cré, ou seja, como que ele pegou aquele monte de imagem de peles e disse que ali, muito provavelmente, em 5 anos, a pessoa terá um câncer de pele, né? Muitas vezes a inteligência artificial não consegue explicar como que os desenvolvedores, né, tecnologicamente não conseguem sequer explicar como que ela chegou naquela predição, por exemplo. Então, ela é, às vezes, tecnologicamente opaca e, às vezes, negocialmente opaca. Então, a caixa preta também acontece, né? O fato de que grandes empresas desenvolvedoras, o grande negócio delas é o código, e elas não vão querer abrir esse código e alegam para isso o segredo de negócio, né? Então, você tem a opacidade tanto negocial quanto tecnológica. Você tem o reforço de vieses discriminatórios, e aí numa sociedade como é a brasileira, estruturalmente racista, estruturalmente machista, estruturalmente preconceituosa em não sei quantos níveis, né? Infelizmente, não sei nem calcular quantos níveis a gente tem de discriminações estruturais na nossa sociedade. Se você usa dados do passado, e esses dados estão contaminados por decisões que foram discriminatórias, isso vai se refletir no resultado da inteligência artificial. Então, isso pode prejudicar, né? Se você usa inteligência artificial para o reconhecimento facial na segurança pública, e ela tem, de fato, dificuldade de reconhecimento da pele negra, você pode, por exemplo, barrar uma pessoa de entrar no edifício pelo fato dela ser negra e a inteligência artificial não está reconhecendo o rosto dela. Você tem a questão da hipervigilância também, né, que a gente está muito acostumado. Então, é uma coisa que vem ali da distopia do George Orwell, em 1984, em que, pelo menos na distopia, era só o Estado, né? Mas hoje a gente tem e se acostumou com a hipervigilância não só estatal. Então, assim, diria, a realidade foi um passo além da distopia do George Orwell, porque agora as grandes empresas também têm a hipervigilância sobre os nossos dados, inclusive de saúde, né?
Eu não estou com ele aqui hoje, mas eu estou vendo a Marina aqui com um relógio que captura os batimentos cardíacos dela, né? Ou se ela estiver nervosa aqui, ou se ela ficar sentada o dia inteiro, ele vai avisar, você não cumpriu sua meta de atividade física, né? Isso tudo é dado de saúde, né? Se ela sofrer alguma questão de saúde, como uma parada cardíaca, ou tiver para sofrer, ele pode discar 190, né? Então, é uma hipervigilância. A questão, e aí, além desses 3 erros e riscos tradicionais da inteligência artificial, você tem agora principalmente com esses modelos de IA generativa, cujo grande boom foi lá em finalzinho de 2022 com a versão 3 do ChatGPT pela OpenAI, e aí você vem alguns riscos que antes não se debatia muito, como, por exemplo, o risco ambiental, porque esses modelos consomem muita água, emitem muito gás carbônico, os data centers que armazenam essa quantidade infinda de dados esquentam muito, então você tem a questão ambiental, você tem a questão autoral, também como um novo risco, e isso atinge até pesquisas, né, na área da saúde aqui que a gente está falando, então, que você insere ali, e aí perde a autoria, enfim, e não paga pela inserção daquelas pesquisas, daqueles resultados, né, de como que a gente faz com isso, com esses dados que já estão sendo utilizados. E, é claro, o mais, digamos assim, que os apocalípticos, né, os chamados, agora já tem até um nome para esses autores, chamados de apocalipses, dizem que vai acontecer muito em breve, né, os outros mais moderados dizem que isso vai demorar, mas que é o medo do risco da substituição humana, que a gente achava que estava um pouco mais distante antes dessa versão 3 do ChatGPT, porque a gente achava, não, está lá nas tarefas repetitivas, né? E agora, com esse lançamento da IA generativa, a gente vê que vem também para gerar texto, imagem e som, atingindo criatividade também, né? Tarefas criativas. É claro que ela cria, às vezes, hoje ele está conectado, a IA generativa está conectada agora no WhatsApp, e a trend é você pedir para ela fazer o super-homem plantando bananeira, e ele vai plantar uma bananeira folha porque não tem contextualização. Mas, né, e são apocalípticos, assim, de best-seller, né? O Yuval Noah Harari está com o primeiro mais vendido aí, o Nexus, e ele é um autor apocalíptico, né? Sem dúvida. Então, na saúde pública, principalmente, o que vem de risco aí? Você tem a dificuldade de robustez técnica, né? Como fazer e lidar com a segurança, tanto de dados sensíveis quanto dos próprios modelos, a questão da transparência, esses modelos precisam ser transparentes, incluir a diversidade de uma população como a brasileira, né? Que é uma população muito boa, a gente tem uma fonte inesgotável e muito boa para treinamento de IA, seja em imagem, seja em termos de... Porque a gente é um país grande de língua portuguesa, então linguagem natural a gente tem muito dado para linguagem natural e muito dado de imagem boa, porque é diversa, né? Então, você tem a questão da responsabilidade, especialmente médico, hospitalar, né, no desenvolvimento dessas inteligências artificiais na saúde pública, a manutenção do bem-estar, a manutenção dos direitos e garantias fundamentais humanos, né, e a proteção da privacidade, da não discriminação e da manutenção da universalidade do SUS. Bom, diante de todos esses riscos é que vem, então, os modelos em discussão para a regulação da inteligência artificial. Sabemos que, então, a IA apresenta riscos. Então, hoje você não discute mais se regular, mas como regular. Então, você tem modelos principiológicos, né, que hoje já há um consenso sobre a principiologia, você tem a autorregulação regulada, ou seja, você colocar uma regulação também mais genérica e deixar para que as empresas e os desenvolvedores se autorregulem com base nessa principiologia, e uma regulação geral, que é um modelo baseado em hipóteses de risco, né? Então, considerando que é uma tecnologia de propósito geral, nós vamos colocar aqui uma regulação geral para todas as áreas, saúde, agricultura,
redes sociais, né, em que a IA é aplicada, e cada nível de risco vai ser ali considerado nessa regulação. Então, esse primeiro movimento mundial, há um primeiro movimento mundial principiológico, e aí existem consensos, né, de princípios que vêm, inclusive, da bioética, para a regulação da inteligência artificial, para a governança, né? E aí você tem princípios como a responsabilidade, a não discriminação, a segurança, a transparência, a explicabilidade, proteção de dados, não maleficência. Vocês podem ver como toda carta de princípios, né? São muito bonitas, né? É bonito você dizer que a IA tem que ser não discriminatória, que ela tem que ser segura, que ela tem que ser transparente, mas a questão é qual é o alcance desses princípios, como que nós vamos aplicar na prática e como que nós vamos avaliar que esses modelos de fato estão discriminando, ou como avaliar o nível de transparência, o impacto dessas tecnologias, né? Então, e fora a divergência de compreensão também sobre esses termos, né? É óbvio que vocês não vão conseguir enxergar aí, mas, enfim, quem quiser acessar, é só para vocês terem uma ideia, o Berkman Klein Center ele fez uma pesquisa, essa mandala aí decorre dessa pesquisa, em que eles colocaram ali nessa mandala o consenso mundial que já existe entre os princípios da inteligência artificial. Quem quiser entrar no site do Berkman Klein tem lá, acessível, né? E aí vários princípios, né? Eles colocam até outros, ética no uso de dados, a IA confiável, a accountability, a segurança, a transparência. Você tem já nesse primeiro movimento documentos mundiais como o OCDE, a própria Unesco, que tem recomendações éticas para o uso da inteligência artificial. E aí, num segundo movimento, a gente tem o que o filósofo atual que estuda a sociedade da informação mais citado, que é o Luciano Floridi, diz que é a inteligência artificial para o bem-estar social, ou AI for Social Goods, bom, então temos um consenso na principiologia. Como que a gente concretiza esses princípios? Então começa a se pensar as regulações que deem concretude a isso. Aí você tem esse terceiro movimento, que é o movimento que a gente vive hoje, de propostas de regulação pelo mundo. Então vão surgindo propostas regulatórias para concretização desses princípios. Você tem, por exemplo, né, e aí um que está em vigor, porque, claro, a União Europeia ela tem essa característica, eu diria, né, de querer fazer o primeiro movimento regulatório. Ele quer, tanto que há um nome para isso, né, que é o tal do efeito Bruxelas. Ele quer, é um bloco de países que quer sempre estar na vanguarda legislativa, né? Claro, há um colonialismo legislativo aí também, mas isso não é papo para hoje, né? Mas então a gente tem o AI Act já em vigor na União Europeia, como um grande expoente desse terceiro movimento e colocando ali uma série de disposições. É uma legislação baseada com uma lógica de classificação das soluções em níveis de risco. Então, quanto maior o risco, maiores os deveres de governança das aplicações, e existem algumas aplicações consideradas banidas, inclusive porque o risco é tão grande que você não consegue controlar, que elas são consideradas banidas pelo AI Act. Você tem a China, que tenta fazer um balanço ali na sua regulação de IA generativa, de incentivo à inteligência artificial generativa interna, né, permitindo apenas que empresas chinesas produzam, né, mas também determinando inclusive moderação de conteúdo. O conteúdo da IA generativa não pode ser contrário, por exemplo, ao regime chinês. E os Estados Unidos também já, na administração de Joe Biden, soltou uma espécie de medida provisória, que é a ordem executiva, também determinando que FDA, né, que é o Food and Drug Administration, e vários setores, várias agências fiscalizadoras
colocassem ali, fizessem, dando prazo para que os setores fizessem relatórios de impacto da inteligência artificial para, no futuro, soltar uma regulação geral. E o Brasil, né? Como é que a gente está em termos de regulação, estímulo à inovação? O que a gente pensa sobre isso? Bom, o contexto brasileiro, a gente tem uma desigualdade muito grande, né? A gente sabe disso, e não só na inteligência artificial, mas no que tange ao digital. Então, a última pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet sobre o uso da internet no Brasil, a gente tem ali as classes D e E com menor acesso à internet por domicílio, né? Você tem, por exemplo, nessa mesma pesquisa, o fato de que as classes também D e E utilizam, a maioria utiliza a internet por acesso exclusivo ao telefone, então isso impacta de diversas maneiras, por exemplo, até a saúde digital, né? Enfim. E a gente tem um contexto de Milton Santos, que é um geógrafo que eu gosto muito de citar, porque, óbvio, ele não estava falando de inteligência artificial, mas eu gosto de adaptar o que o Milton Santos dizia, né? Porque ele dizia da globalização como fábula, que é para nós aqui do Sul Global, especialmente, como que essas inovações são contadas para nós, e eu gosto de adaptar para a inovação como fábula. A inovação como perversidade, como que ela realmente acontece para nós aqui do Sul Global e como possibilidade. Então, não está tudo perdido para Milton Santos, né? Na globalização, mas eu entendo que também para a inovação. A inovação também há uma ideia de a gente também pode pensar numa outra inovação, né? E aí a grande questão que eu entendo do nosso século e da nossa sociedade, dessa sociedade da informação que a gente vive, para mim, né? Ou seja, eu me considero não apocalíptica, né? Eu tento seguir com a minha utopia, com o meu esperançar, não é à toa que eu estou lá no Senado auxiliando o processo legislativo, né? Porque eu entendo que a gente ainda consegue caminhar e com uma agenda regulatória a gente pode controlar e trazer governança à inteligência artificial. Então, a grande questão do nosso século, e eu concordo com o Floride nesse aspecto, no último livro dele, ele coloca isso, né? Como conciliar the green and the blue, ou seja, como que a gente concilia o verde, que é geralmente ligado a uma cor ligada à sustentabilidade, ao meio ambiente, né? A proteção do meio ambiente, com o azul, que geralmente é uma cor ligada à inovação, né? Então, como que a gente traz esse equilíbrio entre estímulo à inovação, principalmente em países do sul global, em que se a gente também não estimula a inovação, a gente sofre um neocolonialismo, né? No nosso caso, que já sofremos colonização, mas ao mesmo tempo também com o verde da sustentabilidade. E aí, o meu livro, que decorre da minha tese de doutorado, eu defendo, né? Uma das últimas emendas constitucionais foi uma emenda que trouxe ali, acrescentou a emenda 115, que acrescentou ao rol do artigo 5º dos direitos fundamentais a proteção de dados pessoais. Justamente porque entendendo que numa sociedade da informação, não basta a gente proteger só a privacidade, né, só entre muitas aspas. É necessário proteger também os dados pessoais. E aí, eu entendo, se tudo é inteligência artificial hoje, praticamente tudo, né, envolve minimamente a inteligência artificial, então eu defendo que a gente também inclua como direito fundamental uma IA responsável ou o desenho ético da inteligência artificial. No Brasil, bom, comparando com o momento mundial, né, no mundo a gente, hoje, como eu comentei, não discute mais se deve regular, mas como regular, e aí a gente começa um movimento de princípios baseados, né, com origem na bioética, depois a gente atinge um certo consenso mundial, estudos, né, como o do Berkman Klein Center estão aí para nos mostrar isso. Depois a gente
pensa também, né, mundialmente em estratégias, e aí a gente tem regulações, né? O Brasil, ele seguiu mais ou menos esse caminho, legislativamente falando. A gente tem o PL 2120, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, EBIA, a CEJUSBIA, que é a Comissão de Juristas para elaborar um projeto, a CETIA, que é uma comissão temporária de inteligência artificial formada por senadores, e a gente tem a liderança no G20 e o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, para ir caminhando, né, para minha finalização, que eu estou aqui controlando o tempo, me faltam alguns minutinhos. Então, o caminho brasileiro, a gente começa com o projeto de lei 2120, de autoria do deputado Eduardo Bismarck e de relatoria da Luísa Canziani, que são dois deputados cuja agenda é muito inovação, né? Eles são muito ligados à agenda da tecnologia e inovação lá na Câmara. Eles apresentam, então, um texto principiológico, são feitas uma série de audiências públicas ali, mas ela traz, então, um modelo principiológico, mas ela vem com muitas críticas. Primeiro, por trazer um modelo principiológico que a gente sabe que não é ainda suficiente para a gente entender como concretizar. Segundo, porque ela é um texto aprovado em regime de urgência na Câmara dos Deputados. E aí, como que você aprova um texto de uma regulação que é tão complexa, né? Como regular a inteligência artificial em urgência, em regime de urgência? Que urgência é essa, né? De atropelos. Então, ele chega lá no Senado, aprovado em regime de urgência, muito criticado. É então composta uma comissão de juristas brasileiros para desenvolverem, 18 juristas, para desenvolverem apresentarem um novo projeto. O presidente dessa comissão de juristas, o ministro Ricardo Vilas-Boas Cueva, e a relatora, a professora Laura Schertel Mendes, né, vários especialistas compunham essa comissão, incluindo ali um professor a quem eu sempre rendo homenagens quando eu falo sobre esse texto, professor Danilo Doneda, que foi um grande jurista, né, e faleceu uma semana antes, na verdade, da apresentação do texto final, do relatório final de trabalho dessa comissão, e ele fez parte, né, dessa comissão como grande especialista em proteção de dados e inteligência artificial. Essa comissão, ela trabalhou por um ano, ela promoveu uma série de audiências públicas e soltou um relatório de mais de 900 páginas, né? E aí, deixa em stand-by que eu vou continuar esse bate-papo. A gente foi caminhando, concomitantemente, a gente tem a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial em 2021, que tem um texto meu com o professor Fernando Filgueiras, em que a gente critica bastante, porque foi uma estratégia mais ou menos ao modo do PL 2120, ela foi bastante principiológica. Então, ela dizia isso, né? Olha, a inteligência artificial, a gente precisa estimular, a gente precisa segurar os cérebros no Brasil, mas não propunha uma agenda, objetivos, valores que seriam destinados. Então, ela foi muito criticada. Você tem o resultado, né, dessa comissão de juristas com um relatório aí de trabalho, e esse ano a gente tem dois movimentos, né, desse conciliar entre o azul e o verde. Então, você tem o Brasil na liderança do G20, e aí o presidente, ele propõe para um conselho no Ministério da Ciência e Tecnologia que realize um plano brasileiro de inteligência artificial. Esse plano, ele tem previsão de 23 bilhões de gastos, com uma agenda, né, de gastos. Então, tem vários eixos, tem o conceito de IA para o bem de todos, que envolve, inclusive, governança, muito nesse movimento do Luciano Floridi, né, do AI for Social Goods. E ele traz ali uma série de eixos e ações imediatas e ações mais a longo prazo. Dentro das ações imediatas, tem uma série de medidas para o SUS, né? Prontuário falado, IA para suporte de decisões na compra de medicamentos. Estou até com o PB aqui, que eu ando com ele, e o PL debaixo do braço. Otimização dos diagnósticos do SUS, IA na saúde bucal, porque a Estela
A Haddad, ela participou, a Anastela Haddad participou muito, né? Então botou aqui IA em saúde bucal, a IA para detecção de anomalias e procedimentos, IA para suporte à gestão de processos de judicialização no SUS, Idoso Bem Cuidado, que é uma plataforma de IA também para proteção de cuidado na saúde do idoso, enfim. Então, o PEBIA, ele traz uma série de ações imediatas para o SUS, né? E aí, depois dessa, pedir para vocês congelarem lá o resultado da comissão de juristas, é formado, então, depois desse resultado, uma comissão temporária de senadores para discutirem esse projeto que foi apresentado. Então, ele ganha uma nova roupagem. O Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente da casa, ele assume a autoria desse relatório da comissão de juristas e ele ganha o número de 2338. A comissão temporária, ela é instalada lá em 2023 e está até hoje, prazo prorrogado atrás de prazo prorrogado, muita dificuldade para aprovação desse texto, né? Esse projeto de lei 2338, então, ele foi também sendo atualizado a partir das audiências públicas, e o último texto, ele traz ali 5 eixos, ele é dividido em princípios, numa primeira parte, depois ele vem com direitos, classificação de riscos, muito inspirada nessa questão do AI Act, né? Medidas de governança e supervisão e responsabilidade. Então, ele traz o CIA, que é o Sistema Nacional de Regulação e Governança da IA, como e aí coloca no último texto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para coordenar, para servir de autoridade coordenadora, articuladora, entre, por exemplo, agências de saúde e setoriais todas, né, agricultura e tudo mais, que coloquem suas regulações setoriais para conversar com essa regulação geral. O artigo 2º, ele traz como vários fundamentos, né, entre eles o fato, por exemplo, de que a IA tem que servir para o fortalecimento do processo democrático. Ele traz ali no artigo 12, por exemplo, a necessidade de uma avaliação preliminar de toda a solução que é inserida, que é criada ou desenvolvida, para quê? Para você entender em qual risco ela vai cair, porque o Brasil também traz o risco, por exemplo, excessivo, que é aquele risco banido, né? Então, e dentre os riscos excessivos, está lá no artigo 13, explorar quaisquer vulnerabilidades de pessoas naturais ou de grupos com o objetivo de induzir o seu comportamento de maneira que cause danos, por exemplo, à saúde, né? Então, se você explora uma vulnerabilidade de alguém para causar dano à saúde, isso, né, se esse PL for aprovado, e essa é a expectativa, isso é proibido, né? Você tem como risco alto, que são aquelas IAs que exigem maior dever de governança dentro da saúde, né? A hipótese, por exemplo, de aplicações de IA na saúde para auxiliar diagnósticos e procedimentos médicos, quando houver risco relevante à integridade física e mental das pessoas, quando o sistema representar riscos significativos à saúde humana integral física, mental e social, nas dimensões individual ou coletiva, né? Então, e aí, Tainá, então não vai poder mais desenvolver IA na saúde. Não é isso, né? É que essas inteligências artificiais, essas soluções são risco alto. Elas podem afetar, de fato, mental e socialmente, até coletivamente, uma população. Então, elas precisam seguir maiores deveres de governança. É só isso, né? O SUS, ele é afetado, além das questões, né, da classificação das soluções, também com medidas de governança para IAs aplicadas pelo poder público. Então, as IAs aplicadas pelo poder público precisam de alguns deveres maiores de governança, como criação de protocolos de acesso, como garantia de revisão das decisões, publicização desses sistemas, né, e uma série de outras questões que estão lá na seção 3.